Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 19 de janeiro, uma quinta-feira, predominante de Copas, Itália, Espanha, Copa da Turquia, mas também temos uma partida isolada aqui da Premier League bem importante entre City e Tottenham. Se você gostar do conteúdo e não for inscrito, fica o convite para você se inscrever no final do vídeo e ativar as notificações. Às 11 da manhã na Itália nós temos a Atalanta enfrentando o Spezia pelas oitavas de final da Copa Itália e, se não me falha a memória, o vencedor desse jogo enfrenta a Inter de Milão, que despachou a equipe do Parma. 1,40 é a odd da Atalanta e aqui você precisa tomar muito cuidado com qual escalação a Atalanta vai colocar em campo e qual é a intensidade, o giro, a rotação que a Atalanta vai levar essa partida, tá? A gente teve ontem a eliminação do Napoli para o time do Cremonese, né? O Napoli que é o líder do campeonato italiano, o Cremonese que disputa contra o rebaixamento. O Napoli entrou com um time misto, um time desmotivado, não tão concentrado. Não dá para criticar também o Napoli, porque o Napoli está numa toada muito forte no campeonato italiano e acabou tirando um pouco do pé e foi eliminado da Copa Itália. Eu acho muito difícil que a Atalanta consiga brigar pelo título italiano. Então eu acredito que brigar por uma Copa Itália, a Atalanta não vence um título há muito tempo, seria muito interessante, tá? Então, verificar a escalação que a Atalanta vai colocar em campo e, quando o jogo começar, verificar se de fato essa odd de 1,40 ela está sendo justa pelo que a Atalanta está apresentando dentro de campo. O Spezia não é uma equipe tão forte, não vem vencendo tanto fora de casa, principalmente quando pega equipes maiores. A Atalanta tem tido dificuldade contra equipes maiores, mas tem feito o dever de casa em casa contra equipes menores. Se a gente colocar aqui nos últimos jogos da Atalanta em casa, você vai ver derrotas para a Inter, para o Napoli e para a Lazio. São equipes realmente que conseguiriam vencer a Atalanta, e a Atalanta venceu o Sassuolo e o Salernitana, inclusive com um 8-2 aqui. Se a gente colocar o Spezia fora de casa, o Spezia venceu o Torino e o Verona, com um gol de diferença, perdeu para o Milan e para o Salernitana também com um gol de diferença. Se a gente pegar até o próprio jogo contra a Atalanta, onde o Spezia jogou em casa na Série A, a gente vai ver um Spezia conseguindo um 2-2 com a Atalanta, um 0-0 com o Lecce, ou seja, nas derrotas o Spezia tem perdido por um gol de diferença e tem conseguido empatar e vencer mais. Então não é mais aquele time, aquele saco de pancadas que foi no início das competições. A Atalanta, das últimas 5 vezes que enfrentou o Spezia, venceu 3 e empatou 2. Em só uma, a gente teve aqui um 0-0, o restante a gente teve ambas marcam em todos, over 1,5 em todos, over 2,5 em todos. Realmente é um jogo que pode tender para gols em alguns momentos. A Atalanta é uma equipe que nas Copas ela costuma vacilar assim com desconcentração. As eliminações, eu acompanho a Atalanta por muito tempo, as eliminações da Atalanta nas Copas Itálias, na maioria das vezes são desconcentração, então uma equipe que abre o placar e às vezes se deixa empatar, ou uma equipe que tem que ficar correndo atrás do resultado por desconcentração no início do jogo, então tudo isso pode fazer diferença para você, tá? Utilizando um pouco das características da Série A italiana, que não é, obviamente, o mais correto, mas é o mais próximo que a gente tem para esse jogo, a gente consegue ver que a Atalanta dentro de casa ainda não tem um bom histórico, e vem sendo assim mesmo. A Atalanta vem jogando muito mais fora de casa do que propriamente em casa, mas foi dentro de casa a primeira a marcar em 78% das vezes, contra apenas 11% do Spezia fora de casa. Lembrando, isso são estatísticas da Série A. A Atalanta falha pouquíssimo em marcar em casa, já o Spezia tem muita dificuldade de marcar fora de casa. A Atalanta sofre gol com frequência em casa e o Spezia também sofre gol com frequência fora de casa. É discrepante demais o nível ofensivo das duas equipes. A Atalanta, principalmente agora, tendo marcado 8 gols no último jogo contra a Salernitana, o nível ofensivo da Atalanta aumentou brutalmente, mas não dá para considerar só aquele jogo, foi realmente uma coisa fora assim da casinha, mas a Atalanta tem sofrido gol com alguma frequência, então não é de todo mal imaginar que a Atalanta pode sofrer um gol por aqui. Eu não estou vendo discrepância nem no primeiro, nem no segundo tempo da Atalanta, utilizando as características da Série A, porque, como eu falei, a Atalanta não vem jogando tão bem dentro de casa. A Atalanta é um time que hoje, né, diferente aí de 2, 3 temporadas atrás, hoje é um time que se comporta muito melhor fora de casa do que dentro. Mas contra equipes menores, ela tem se safado, ela tem conseguido propor o seu jogo, tá? O primeiro tempo eu tenho menos derrota do time da Atalanta comparado ao segundo tempo, mas eu tenho um número de vitória um pouco menor. Só que o Spezia é uma equipe que mantém, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, um nível de derrota muito grande, com um nível de gol sofrido também muito grande. Uma equipe que marca pouco,
sofre bastante e perde bastante. Então, utilizando os critérios da Série A, realmente dá para tentar buscar algo aqui nesse Leia a pior equipe em campo. No Spezia, desde que eu tenha uma Atalanta titular, uma Atalanta interessada, com um giro mais alto, mas lembrem-se, a gente pode ter desconcentração da Atalanta, pode ter uma Atalanta tirando um pouco o pé, e a gente tem que lembrar do que aconteceu com o Napoli ontem, porque não necessariamente a força da Atalanta na Série A vai significar uma Atalanta classificada por aqui. Às 2 horas, também pela Copa Itália, nós temos a Lazio enfrentando o Bolonha, que é um confronto, na minha opinião, muito mais parelho do que o jogo entre a Atalanta e a Spezia. O Bolonha costuma complicar bastante a vida dos times ali top 6, 7 da Série A italiana, tá? A Lazio, nessa temporada, ela tem me preocupado com desconcentração. A Lazio é uma equipe que, na maioria das vezes, sai na frente do placar e se permite empatar e, às vezes, até tomar a virada por pura desconcentração dentro de campo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Outra questão importante é o reforço na escalação. Será que o Lazio vai colocar o time titular? Será que é misto? Né? Tudo isso vai de encontro com essa formação de opinião que a gente está tendo por aqui. A Lazio titular com vontade, ela é muito melhor que o Bolonha, e a minha ideia por aqui seria trabalhar contra o Bolonha, principalmente em situações de primeiro tempo. Eu já vou mostrar para você aqui algumas características que a gente tem da Série A. Tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, é aquele curioso caso onde o mandante costuma levar a melhor quase sempre. Então, das 3 vezes que a Lazio foi mandante nesse jogo, nesse confronto, a Lazio levou a melhor. Nos critérios gerais, eu não mudo minha opinião, ainda venho com essa ideia de trabalhar contra o Bolonha. Vamos utilizar um pouco aqui de informação da Série A italiana. A Lazio tem saído na frente com muita frequência dentro de casa, o Bolonha um pouco menos, né? quase a metade em relação ao que a Lazio produz. A Lazio é um time que falha pouquíssimo em marcar e fica quase 50% dos jogos sem sofrer gol. O time do Bolonha fica sem sofrer gol em nenhum jogo fora de casa e tem uma dificuldade um pouquinho em marcar. Então tem um ataque pior e tem uma defesa bem pior, que tomou o dobro de gols do que a Lazio tomou fora de casa, comparativo dentro e fora de casa. Quando a gente puxa primeiro tempo, existe uma discrepância aqui, principalmente na quantidade de derrota do Bolonha no primeiro tempo fora de casa. Quase 60% de derrota contra quase 50% de vitória da Lazio e apenas 11% de derrota da Lazio. Melhor ataque, melhor defesa, acho que por si só a gente já tem um cenário bem montado aqui, caso a gente consiga encontrar essa leitura de jogo dentro de campo. O segundo tempo continua muito bom em relação à superioridade da Lazio, só que o número de derrota aumenta e o número de gols sofridos pelo time da Lazio também aumenta. Isso me preocupa um pouco, tá? Isso pode indicar um segundo tempo mais corrido, um segundo tempo mais laicar, como foi principalmente a recuperação do Cremonese ontem contra o time do Napoli, tá? Então, sabendo que a Lazio tem tido esses picos de desconcentração, talvez evitar o segundo tempo seja um pouco melhor, né? Porque o primeiro tempo, mesmo que a Lazio venha com um time um pouco mais mexido, se ela tiver mais concentração, a gente consegue extrair alguma coisa do match odds, mas no segundo tempo a gente pode ter essa desconcentração da Lazio e a gente pode ter mais dificuldade para buscar esse Leia ao Bolonha e tendo mais características para gols. Não descarto também a possibilidade de buscar uma recuperação de resultado do Bolonha caso a Lazio esteja na frente, já que a Lazio tem mostrado com frequência essa desconcentração ao longo da partida. Às 2h30 na Turquia, nas oitavas de final da Copa da Turquia, nós temos o Fenerbahçe contra o Rizespor, primeira divisão, segundo colocado, Fenerbahçe contra o Rizespor, segunda divisão, tá? Então nós temos primeira contra a segunda divisão, por isso justifica essa odd do Fenerbahçe a 1,22. Porém, teremos o Fenerbahçe titular? Jorge Jesus vai colocar em campo o que tem de melhor? Acredito que sim. Disputar um título, vencer um título na Turquia sempre é muito importante aqui para o Jorge Jesus, já que o campeonato turco ainda está em plena disputa. O Galatasaray venceu o seu confronto ontem, se eu não estou enganado, por 2-1, e a gente pode ter aqui um Fenerbahçe minimamente titular dentro de campo, que é o que eu espero, para culminar com essa odd de 1,22, né? Não é só porque o Rizespor é a segunda divisão e o Fenerbahçe é a primeira, que eu já posso aceitar essa odd de cara. Eu acredito que o Fenerbahçe é muito mais time, mas eu me sentiria muito mais confiante trabalhando a favor do Fenerbahçe, e é isso que eu separei para trabalhar um back ao Fenerbahçe se o time tiver titular. Eu não tenho talvez aqui tanto histórico de jogos recentes, mas as últimas 5 vezes que se enfrentaram, o Fenerbahçe venceu todas as partidas, tá? Utilizando o critério da Superliga Turca contra Liga 1 da Turquia, que é a segunda, eu tenho aqui as duas informações, a gente consegue ver alguma discrepância, mas leva em consideração que eu estou analisando
enfrentamentos do Fenerbahçe contra times da primeira divisão e enfrentamentos do Rizespor contra equipes da segunda divisão. Então não necessariamente aqui esses números vão ser tão fidedignos assim. O Fenerbahçe em casa saiu na frente 90% das vezes, contra 36% apenas do Rizespor. Ataque muito superior, realmente o time do Jorge Jesus ele é muito forte, só que ele é um time que sofre bastante gol, comparativo aqui com o que tem sofrido o Rizespor. Existe uma discrepância bem grande aqui no primeiro tempo, principalmente. O Rizespor não tem se comportado tão bem fora de casa quando visita algum time na segunda divisão, mas não é uma equipe que perde tanto assim. Já o Fenerbahçe perde pouco, vence muito, marca bastante gol e sofre sempre os seus golzinhos. Aonde eu tenho preocupação com o Fenerbahçe é no segundo tempo. Por mais que eu tenha uma manutenção do número de vitória bem grande, eu tenho um aumento do número de derrota e eu tenho um aumento do número de gols sofridos. Isso sim indica exaustão, cansaço, desconcentração, por mais que eu ainda tenha um Fenerbahçe num giro muito alto, tá? Então o Rizespor também cresce bastante, principalmente o número de gols marcados. Então se você vem para buscar esse back ao favorito no primeiro tempo, aquele método meio fechado que a gente costuma ter, na maioria das vezes, se a gente encontrar esse cenário que vem acontecendo, ela provavelmente vai acontecer de fato no primeiro tempo. Mas eu preciso de um Fenerbahçe minimamente titular e de um Rizespor realmente tendo mais dificuldade aqui no primeiro tempo. Às 4 horas na Espanha nós temos pela Copa do Rei, oitavas de final, o Barcelona enfrentando o Ceuta, time da terceira divisão da Espanha, se eu não estou enganado, com uma cotação de 1,09. É muito improvável que a gente tenha uma escalação titular do Barcelona nesse jogo. Tá? É mais provável que a gente tenha um time misto, mais tendendo para um time alternativo. Afinal de contas, o Barcelona acabou de ganhar a Supercopa da Espanha e provavelmente deve dar algum descanso ali para os seus jogadores, até porque é um nível de enfrentamento totalmente diferente. Com isso, eu prefiro ficar um pouco de fora do mercado. Mas, se você tem metodologia por aqui, e o Barcelona estiver minimamente interessado num jogo com uma base do time titular, não necessariamente todos, talvez valha a pena ficar de olho numa vitória do Barcelona no primeiro tempo, numa possibilidade de trabalhar esse back no Barcelona, até mesmo no match odds, caso essa odd venha a subir, mas muito cuidado, pois os confrontos da Copa do Rei costumam ser muito intensos, principalmente quando é assim na casa do time menor. Então, o Barcelona pode não jogar com tanta intensidade e a gente pode ter essa dificuldade de trabalhar esse back Barcelona. Eu separei aqui caso o Barcelona entre com um time titular, mas eu realmente duvido muito que o Xavi coloque os seus melhores jogadores em campo nesse jogo. Também pela Copa do Rei, às 17 horas, nós temos o confronto entre Vila Real e Real Madrid. E aqui fica muito mais fácil de analisar, porque a gente tem um Real Madrid que acabou de perder a Supercopa, então é mais provável que o Real Madrid utilize aqui um time um pouco mais titular em relação ao Barcelona. O nível de enfrentamento também é bem diferente, um Vila Real é um time muito mais forte, então também acredito num Real Madrid não poupando todos os jogadores assim, e a gente teve esse confronto há menos de 2 semanas atrás, então está bem mais fresco na nossa cabeça do que a gente pode esperar. O Vila Real dentro de casa é uma equipe muito chata com o apoio da torcida, e por mais que eu tenha um Real Madrid jogando muito bem ali num critério da La Liga por si só, né, não necessariamente da Copa do Rei, fora de casa, eu ainda provavelmente vou ter um Real Madrid tendo muita dificuldade por aqui. No último jogo que eu trabalhei essa partida nesse mesmo cenário, eu vim com uma ideia de trabalhar contra o Vila Real no primeiro tempo, onde é o maior problema do Vila Real, onde ele costuma ter mais dificuldade. E foi o contrário. O que aconteceu foi o Real Madrid mais acuado, um Vila Real mais forte no primeiro tempo, e eu trabalhei muito mais do lado de uma correção do Real Madrid do que propriamente do Vila Real. Então não vamos nos abraçar só nos números e vamos também, óbvio, conferir a leitura de jogo. Vamos lá. Utilizando um pouco do que eu tenho de La Liga, porque é um confronto, na minha opinião, um confronto de La Liga aqui. O Real Madrid saiu na frente em quase 70% dos jogos fora de casa, enquanto o Vila Real saiu em 43%. Porém, nesse último jogo que eles se enfrentaram, o Real Madrid saiu atrás do placar e foi empatar com o Benzema depois. Então não necessariamente isso é uma regra, tá? Os dois times falham um pouco em marcar, então a gente tem uma incidência bem grande de uma possibilidade aqui de ambas marcam, e os dois times também têm sofrido gol com alguma frequência. O ataque do Real ele é melhor em relação à quantidade de gols marcados, mas a defesa do Vila Real ele é melhor em relação a não sofrer tanto. De novo aqui eu vou mostrar o que eu vim com a ideia do último jogo, que é a dificuldade do Vila Real no primeiro tempo. Não é um time que vence tanto, foi um time que perdeu quase 45% dos primeiros tempos e tem dificuldade de marcar gols. Já o Real Madrid perde pouco e vence quase 45% das primeiras etapas. Foi exatamente esse cenário que eu vim no último jogo que eu trabalhei nesse mesmo molde. Vila Real em casa, Real Madrid fora. Só que o que aconteceu foi diferente. O Vila Real se comportou muito melhor no primeiro tempo, me dando muito mais oportunidade de trabalhar contra o Real Madrid. Então, cuidado nessa hora de se abraçar
no que a gente teve no passado, porque isso não garante o que vai acontecer no futuro. No segundo tempo eu já tenho o Vila Real crescendo muito, de uma maneira exponencial, principalmente no número de vitórias, no número de gols marcados. O Real Madrid também mantém uma rotação bem alta, principalmente também em relação ao número de gols aumentando, mas o crescimento assim do Vila Real ele é gigantesco. De 29% de vitória, o time passa a vencer quase 90% dos segundos tempos e passa a marcar muito mais gols. Por isso eu acredito no segundo tempo mais corrido, com mais espaço, com mais possibilidade de gols, como foi esse último jogo, onde a gente acabou tendo 3 gols na segunda etapa. O primeiro tempo não teve gol nenhum, o segundo tempo houve 3 gols por aqui. Então, eu venho de novo com a ideia de que o Vila Real pode ter dificuldade no primeiro tempo, quero estar preparado para isso, mas também não quero me abraçar só nessa informação, porque no outro jogo o Vila Real se comportou melhor e eu consegui extrair do Real Madrid essa correção. Além disso, a gente pode ter algum time desfalcado, sem os titulares ou com um time mais misto, e isso pode influenciar sim na correção do preço, e também um Real Madrid talvez mais motivado por ter perdido a Supercopa ou mais desinteressado nessa Copa do Rei, focando mais na La Liga, onde ele também já está em segundo lugar. Então vamos tomar um pouco de cuidado aqui, utilizar sim os dados passados que a gente tem, mas não necessariamente tratar isso como uma certeza. Também às 17 horas, agora de novo na Copa Itália, oitavas de final, nós temos a Juventus enfrentando o Monza. 1,53 odds da Juve, isso já me direciona um pouco para trabalhar provavelmente alguma coisa contra a equipe do Monza, principalmente pelo fato desse jogo ser na casa da Juventus. A torcida vai pesar e, obviamente, o Monza não tem resultados tão expressivos assim fora de casa utilizando a Série A. Porém, lembrando, o Napoli foi eliminado ontem num cenário parecido, onde o Napoli era extremamente favorito. Aqui eu nem tenho uma odd da Juventus de tão extremo favoritismo, tanto é que eu me direciono aqui mais para trabalhar contra a equipe do Monza. Das últimas vezes que se enfrentaram, o Monza venceu a Juventus no cenário inverso, onde ela teve em casa, e a Juventus venceu o Monza depois nesse mesmo cenário. E esses foram jogos aqui, se eu não estou enganado, de Copa Itália também, alguma coisa assim, tá? Porque o Monza subiu essa temporada para a Série A italiana. O Monza, fora de casa, perdeu para equipes de níveis superiores, como a Juventus, Lazio, Milan, e aqui uma derrota para o Empoli, um empate com a Fiorentina, uma vitória contra a Udinese, né? Aí já começa a melhorar um pouquinho. A Juventus vinha numa toada extremamente boa, só tinha perdido na Champions para o Benfica e para o PSG, e tinha vencido Lazio, tinha vencido a Udinese, tinha vencido a própria Inter, mas tomou um sacode do Napoli fora de casa por 5-1. Não sei nem como a Juventus voltou para casa depois daquele jogo, ficou até barato. Eu não me surpreenderia se a Juventus fosse eliminada. Então não acho que vai ser eliminada com uma derrota no tempo normal. Acho que se for eliminada, talvez seria ali no empate, um jogo indo para os pênaltis, como foi eliminado o Milan, como foi eliminado o time do Napoli. Mas não dá para tirar também que a Juventus tem jogadores muito melhores do que o time do Monza. É difícil confiar na Juventus? É muito difícil confiar na Juventus no que ela vem apresentando, tá? A gente está tendo o Chiesa voltando ainda de uma lesão, o Milik está tendo que fazer um papel extremamente importante ali na liderança da equipe no ataque, o Vlahovic continua não tão recuperado assim, então a Juventus, falta referência para o time da Juventus. É uma equipe muito sólida defensivamente, apesar de ter tomado 5 gols do Napoli, mas é uma equipe que ainda deve muito lá na frente. O Di Maria está tendo também que assumir responsabilidade. Então, eu tenho as minhas ressalvas. Primeiro, essas ressalvas precisam ser respondidas em relação à escalação. Eu vou ter uma Juventus minimamente titular? Se sim, tudo bem, eu mantenho a minha ideia de trabalhar contra o Monza. Mas eu preciso de uma demonstração de superioridade, pelo menos dentro do primeiro tempo. Quando a gente puxa aqui para estatísticas da Série A, lembrando que isso aqui é um confronto da Copa Itália, mas que também acontece na Série A, eu tenho uma Juventus que saiu na frente em quase 90% dos jogos em casa, não é uma equipe que fica distribuindo goleada todo jogo, tá? Apesar de ter um ataque muito bom, mas é uma equipe que tem saído muito na frente. Tem sofrido poucos gols, em 78% dos jogos ela passa sem sofrer gol, apenas 3 gols sofridos, isso é muita solidez defensiva, e não falhou em marcar em nenhum jogo. O time do Monza saiu na frente em 33% das vezes, tomou 17 gols, marcou apenas 9 e falhou em marcar em quase metade dos jogos que disputou. Existe uma discrepância bem grande aqui, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Acredito até que no segundo tempo é maior, porque no segundo tempo a Juventus toma menos gol, marca mais e o Monza perde mais também. Só que, de novo, é um cenário que tudo indica um lei ao Monza.
mas eu não sei se a Juventus vai se comportar de uma maneira tão forte assim. Então, por mais que eu ainda tenha números melhores da Juventus, eu ainda tenho que conferir a escalação da Juve, ainda tenho que entender se a Juventus vai levar essa competição a sério ou não, para depois, de fato, eu ter uma percepção aqui de superioridade da Juventus e uma confiança para trabalhar contra o Monza. Mas a minha ideia para esse jogo é esse. Eu não viria para esse jogo para trabalhar correções da Juventus, porque eu não acho que o Monza vai se manter com posse de bola e vai manter agredindo a Juventus para fazer com que essa odd da Juve corrija com tanta frequência. Talvez seja mais fácil encontrar janelas de superioridade da Juventus para estar contra o Monza do que ficar caçando pelo em ovo ali para trabalhar contra a Juve. Mas com toda a sinceridade do mundo, não me surpreenderia aqui o Monza conseguindo arrastar um empate, tentando eliminar a Juventus nos penais. Às 17 horas também na Inglaterra nós temos um jogo remarcado da 7ª rodada da Premier League, Manchester City contra o Tottenham. Tá? O City ainda em perseguição contra o líder Arsenal, são 8 pontos de distância nesse momento. O City em casa tem 7 vitórias em 9 jogos, apenas uma derrota. E como visitante, o Tottenham tem 4 vitórias em 9 jogos. Não são números tão expressivos assim do Tottenham. O Tottenham, ele tem esse apelido, né, de time cansado, porque ele não começa tão bem os jogos, ele acaba tendo que fazer mais força para tentar recuperar os seus resultados. Das últimas 5 vezes que se enfrentaram, o Tottenham venceu 3 partidas e o City venceu apenas 2. Nesse mesmo cenário, onde o City estava em casa, o Tottenham venceu 1 e o City venceu 2. O City dentro de casa tem 1 derrota nos últimos jogos contra o Brentford e o Tottenham fora de casa tem 1 derrota fora de casa para o Nottingham Forest. Utilizando um pouco do PDF de apoio, a gente consegue ver uma discrepância aqui no fato do Tottenham ser menos efetivo em ser o primeiro a marcar, o City em quase 80%, o Tottenham em 45%. Os dois times falham um pouco em marcar e os dois times sofrem quase que com a mesma frequência, né, em relação aos jogos. Também me parece um jogo com uma tendência aqui de ambas marcam, desde que o Tottenham consiga recuperar caso saia atrás, obviamente. Existe uma discrepância no primeiro tempo, onde o City ele é fulminante no ataque e tem uma defesa mais sólida, com menos derrotas e muito mais vitórias, e o Tottenham tendo aquela preguiça de sempre nos primeiros tempos, né? É muito comum de ver o Tottenham saindo atrás, tendo que buscar recuperação no segundo tempo. Até por isso a gente consegue ver uma melhora do Tottenham na segunda etapa, com mais vitória, mais gols marcados, mas também mais gols sofridos. Ao mesmo tempo que o Tottenham sai para buscar resultado, ele acaba também cedendo mais opções para o adversário. O City vence menos no segundo tempo, aumenta também o número de derrota, o número de gols sofridos, mas continua com o número de gols marcados com uma rotação bem grande. Tá? Eu imagino um jogo com uma tendência para gols, no segundo tempo principalmente, mas a minha ideia por aqui, com essa cotação mais esmagada do City, é tentar vir buscar ou um back City no momento muito forte de pressão, ou alguma coisa contra o Tottenham. O que a gente tem que tomar cuidado? As características aqui são bem claras. O City vai tentar ter a bola e vai tentar propor o jogo na maioria do primeiro tempo. O Tottenham vai jogar de forma reativa. É muito comum que a gente veja o Tottenham saindo atrás, então não vai ser nenhum susto por aqui se isso acontecer. Mas caso esteja em desvantagem, o Tottenham vai tentar, obviamente, buscar esse tipo de situação no segundo tempo. As bolas aéreas com o Harry Kane são muito fortes e como o City tende a ter a bola quase que todo o jogo, contra-ataques do Tottenham não necessariamente dependem do Tottenham na frente do placar. Ele pode roubar uma bola e está sempre tentando puxar os contra-ataques. Então, talvez não seja um back tão fácil, talvez não seja um lay ao Tottenham tão fácil, mas eu tento buscar essas janelas de superioridade para estar a favor do City por aqui. Os jogos extras que eu separei nessa quinta-feira envolvem não só os estaduais, a gente tem o Botafogo enfrentando Volta Redonda, o São Paulo contra o Ferroviária e o Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão. Não tenho certeza sobre as escalações dessas equipes, sobre a intensidade, isso aqui é um extra justamente para isso, né? Você poder inserir dentro da sua grade de jogos. E ainda tem mais um jogo por aqui, que é aquele amistoso entre o time do PSG contra a união entre o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, e o time do Michael, o Al Hilal, treinado ali pelo Marcelo Galhardo, se eu não me engano. Então, assim, é um jogo festivo, onde o PSG vai estar com odd ali de 1,30, 1,25. Não tem nem aqui no Radar Esportivo, mas, se eu não me engano, esse jogo acontece às 14 horas. Pode ser uma opção para você ou se divertir ou até tentar buscar alguma coisa se for abrir mercado. O Botafogo, eu já não sei. O time do Botafogo começou com derrota no primeiro jogo aqui para o Audax por 1-0 e o time do Volta Redonda não é fácil de jogar, tá? Eu moro aqui perto, o Volta Redonda joga muito no seu estádio, no Raulino de Oliveira, é chato pra caramba, então o Botafogo tem que colocar pelo menos o time titular aqui para dar conta. Tá? Se colocar, pode ser uma oportunidade. São Paulo também pega o Ferroviário, São Paulo empatou o primeiro jogo e o Palmeiras também empatou seu primeiro jogo aqui
dentro de casa contra a equipe do São Bento. Então, como eu não sei qual é a intensidade, qual a escalação que essas equipes vão colocar em campo, eu deixei aqui nessa situação de extra, tá? Mas se você estiver assistindo e realmente forem os times titulares, pode ter alguma oportunidade por aqui.